Dando aí começar a gravação, né? A aula de hoje a gente vai falar um pouco, de novo, voltar um pouco a classificação, né, das equações diferenciais. Só que a aula de hoje ele vai colocar algumas aplicações, mas essas aplicações ele vai colocar no sentido de que existe aquele modelo matemático para explicar um fenômeno, né? E aquele modelo matemático serve para descrever esse fenômeno, né, a um futuro, por exemplo, ou no passado, né? Se a gente estiver trabalhando com tempo, é futuro. Se estiver trabalhando não, que é uma variável e não seja temporal, então você tem uma equação que descreve essa função até de forma temporal, né? Então, ele vai criar modelos matemáticos com diferentes aplicações, não vai nem criar modelos, né? Vai mostrar os modelos existentes, vai mostrar para que servem essas aplicações, tá? Para depois dele fazer isso, ele começa a mostrar como se resolve, tá? Então, o livro que eu vou trazer aqui para vocês, né, que é o livro do Zio, ele vai fazer essa brincadeira, né, de ficar mostrando as aplicações, e em outro momento ele vai mostrar como é que se resolve essas equações, tá? Então, vamos lá aqui, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, já comecei a compartilhar. Cadê aqui, tá aqui, professor? Tem algum canto aqui que tem DO? EDO. Então, vamos lá. A introdução. Problemas com valores iniciais. Pronto, ele vai fazer primeiro essa discussão, né? Todo mundo tá vendo a minha tela? Todo mundo tá vendo aqui o livro, né? Tá tranquilo, né? Sim, tá. Pronto. Eu vou colocar isso aqui só para poder. Então, pessoal, de novo, né? A aula passada ele foi classificar, que era uma equação diferencial linear, que era a ordem de uma equação diferencial, né? E depois ele começa a falar desses problemas de valores iniciais. O que são esses problemas de valores iniciais? É você imaginar o seguinte, tá? Se a gente tem, por exemplo, na física, a gente tem um tempo t igual a zero, né, o tempo inicial no meu sistema, se esse tempo inicial é 0 segundo, por exemplo, então, qual o espaço inicial? Qual o espaço para t igual a zero? Qual a velocidade em t igual a zero? Então, quando você tem espaço e velocidade em t igual a zero, tá? Então, você está dizendo quais são as condições iniciais do meu sistema. E a partir das condições iniciais do meu sistema, eu consigo descrever a equação do movimento, né, como um todo, ou seja, encontrar uma resposta, né, dependendo dessas condições iniciais, certo? A exemplo disso, ele vai dizer o seguinte, quando você só tem uma derivada, né, o valor inicial que você precisa é o valor inicial da função. Quando você tem uma derivada segunda, o valor inicial que você precisa é o valor inicial da função e de sua derivada. Tranquilo até aí, pessoal? Então, se você tiver agora uma derivada terceira, você vai precisar do problema para resolver a equação, né? Obviamente, e colocando os valores iniciais, tu vai ter o valor da função, da derivada primeira e da derivada segunda, tá? Belezinha? Todo mundo consegue entender isso? Tá claro para todo mundo isso? Em outras palavras, as condições iniciais, né? Você tem que as variáveis dependentes t, por exemplo, você vai ter que um y de t zero e um y' de t zero igual a y1 representa a posição e a velocidade, respectivamente, de um objeto, né, no início, tá? No tempo t zero. É isso que ele está dizendo, que foi a explicação anterior. Tá claro para vocês, pessoal? Deu para entender isso? Vamos lá de novo. Se você tem uma derivada, uma equação diferencial é uma equação que envolve derivadas. Se você tem uma derivada, e essa derivada é igual a uma função f de x aqui, por exemplo, e essa função f de x aqui pode ser uma f de xy, né? Acontece isso aqui, certo? Então, você está tendo essa derivada e você precisa das condições iniciais para poder determinar os pontos que essa solução tenha que passar,
Então, para você poder determinar esses pontos, você precisa dessas condições iniciais, tá? Então, essas condições iniciais, se você tem uma derivada primeira, a condição inicial seria o y, né, para x0, ou seja, o y0. Se você tem uma derivada segunda, você precisa do y para x0, que é o y0, tá? E você precisa o y' de x0, se você tiver uma derivada segunda. Se você tiver uma derivada terceira, você precisa desses dois e mais do próximo. Se você tiver a derivada quarta, você precisa desses três e mais do próximo. Você sempre tem a condição inicial para a função e sua derivada a um grau menor, que é n menos 1 do que o grau da derivada. Tranquilo? Deu para entender, galera? Deu. Tem alguém entrando aqui? Só um momento. Marcos Paulo. Botei ele já tá, não? Tá. Bom. Dando continuidade, né, galera? Meu celular. Então, dando continuidade, né? Isso são as condições iniciais do meu sistema, tá? E a partir dessas condições iniciais, eu tenho como determinar as soluções do meu problema, né? E essas soluções do meu problema, veja o seguinte, ó, que ele está sempre dando esses figurinhos aqui, ó, tá? Ou seja, esses pontos aqui que ele está colocando, ó, se vocês observem, são os pontos que têm a condição inicial. Então, dependendo dessa condição inicial, você está passando por outro tipo de função. Né? Você estaria passando por aqui, por aqui, por aqui, tal. Você está dando esses pontos aí. Solução de uma equação diferencial, está aqui a solução. Está aqui o intervalo que é definido essa solução, esse intervalo i, certo? Aqui a x e y, né, que é um gráfico qualquer. Então, nesse intervalo, você tem essas soluções, certo? Tem alguém entrando aqui de novo? Deixa eu tirar aqui. Pronto. Aí, vamos lá. Eu tinha marcado todo o livro de vocês aqui para poder dar a aula, mas aí faltou energia, não salvei as modificações do livro e me lasquei. Tá? Aí, uma coisa que ele vai fazer aqui, essa brincadeira que ele vai fazer, ele vai definir um intervalo onde a solução é definida, certo? Então, você tem uma equação diferencial, essa equação diferencial tem uma solução, só que essa solução é uma função, e essa função só é válida em um determinado intervalo. Então, ele vai definir esse intervalo, tá? Então, ele vai definir o perfil dessa solução a partir desse intervalo, tá? Por exemplo, ele deu aqui a solução da equação diferencial, essa solução dessa equação diferencial, né? Pode ser definida dessa forma, né? E o intervalo, né, como você pode observar aqui, x tem que ser diferente de menos 1 e mais 1, tá? Porque menos 1 e mais 1 você tem assíntotos ali, certo? E a solução, quando ele fala, né, você tem três soluções. Veja a figura 1.2, 1.4. 1.2, 1.4, figura A. 1.2, 1.4, figura A. Então, você tem essa aqui, ou aqui, ou aqui. Então, para cada intervalo, você tem uma solução diferente. Certo? Tranquilo para vocês aí? Todo mundo entendeu isso? Aí, para que serve a condição inicial? Né? A condição inicial serve para você dizer o seguinte, olha, veja que cada intervalo tem uma solução diferente. Então, a condição inicial vai me dizer se eu estou pegando esta solução, ou esta solução, ou esta solução. Belezinha, pessoal? Tá claro para vocês? Beleza. Beleza, né? Se tá beleza, então, ó, você tem x igual a C1 mais tal, tal, tal. Tá, vamos lá aqui. X é igual, que é a solução da equação, tá. Vamos botar aqui esse sistema aqui, tá? X duas linhas.
x duas linhas, mais 16x é igual a zero, certo? X duas linhas mais 16x é igual a zero. Ele está dizendo que x de t é igual a C1 cosseno de t mais C2 seno de t. Certo? Ele está dizendo isso, né? Vamos ver lá, só confirmar. Tem 4t aqui, foi mal. 4t. X duas linhas mais 16x é igual a zero. Né? Tem a solução de C1 cosseno de 4t mais C2 seno de 4t. Tá? Tudo bem. Voltar lá. Então, você tem aqui 4t e aqui você tem 4t. Só para confirmar. 4t, 4t. Aí ele continua e ele vai seguir, diz o seguinte, né? Encontre a solução de valores iniciais onde x de π sobre 2 é igual a menos 2, x' de π sobre 2 é igual a 1. Então, vamos lá. X de π sobre 2. X de π sobre 2 é igual a tanto. X' de π sobre 2 é igual a 1, é? É igual a 1 e o outro menos 2. Pronto. E aí, pessoal, como é que a gente faz para determinar quem é, então, esses resultados, né? Se você observar, substitui, né? Se você só pegar aqui, esses resultados não, né? Na realidade, o que você tem que determinar aqui, quem são essas constantes, ó. Essas constantes dependem das condições iniciais. Isso aqui são as condições iniciais. Aqui você tem uma solução, tem uma variável independente, e você tem constantes. Essas constantes, elas só são obtidas a partir das condições iniciais. Então, se você pegar aqui x de π sobre 2, né, onde tiver t, tu vai substituir por π sobre 2. Então, vai ficar C1 cosseno de 4 vezes π sobre 2, menos, mais, né, C2 seno de 4 vezes π sobre 2. Isso daqui é igual a menos 2. Isso daqui vai ficar C1 vezes cosseno de 2π, isso aqui é 1, mais C2, seno de 2π, isso aqui é 0, né? Então, C1 é igual a menos 2, certo? Então, tu determina as constantes, depois de determinar as constantes, tu teria a solução final. Mas ainda falta outra constante para tu determinar. Como é que tu determina essa outra constante, Botelho? C2. Eu substituiria o C1 lá em cima juntamente com o π sobre 2, né, não? Então, você está dizendo para mim o seguinte, que você vai ter x de t é igual ao C1, tá aqui, menos 2, cosseno de 4t, mais C2, seno de 4t. Né? Aí agora você vai substituir quem? O t. Pode substituir o t? Por quem? Por π sobre 2? É só se você substituir aqui o t por π sobre 2, você está pegando de novo esse mesmo cara aqui, não tá não? Verdade. E agora? O que é que você tem que fazer? Derivar. Repara que isso aqui está em xerlinha, ó. É a condição inicial da derivada. Aqui tem a derivada segunda. Para você determinar completamente a equação diferencial, como aqui tem a derivada segunda, você precisa das condições iniciais, tanto da função como da derivada primeira. Então, tu vai ter que derivar essa função, né? Então, a derivada dessa função, todo mundo entende que x' de t, isso aqui vai ser igual, deixa eu me ajeitar aqui, a menos 2, vezes a derivada do cosseno, que é seno, né? Então, ficou menos seno, né? Então, fica mais seno de 4t, vezes a derivada de dentro, que é 4, né? Aí vai ser 2, a derivada do seno é cosseno, seria cosseno de 4t, vezes o 4, que é a derivada de dentro, né? Então, x' de t, isso aqui é igual a 8, seno de 4t, mais 4, C2 de cosseno de 4t.
Aí agora tu substitui aqui, né? Você tem que x' de t é igual a 8 seno de 4t mais 4c2 cosseno de 4t. Aí agora tu vai pegar, vai substituir em x' π sobre 2. Isso aqui vai ser 8 vezes seno de 4 vezes π sobre 2 mais 4c2 cosseno de 4 vezes π sobre 2. Esse daqui, quanto é esse resultado aqui, hein? É 1, né? Aí você substitui 1, vai ser igual a 8 vezes seno de 2π é 0, né? Mais 4 vezes C2, cosseno de 2π é 1, tá? Isso aqui implica que C2 é igual a 1 quarto. Então, agora você determinou o C1 e C2, você tem como resposta final sendo o quê? Menos 2 cosseno de 4t mais 1 quarto do seno de 4t. Beleza, Botelho? Show de bola. Show de bola, né? Agora, como é que a gente coloca isso aí em par com aquela outra ali? Essa aqui de cima, x, essa aí, Essa aí. isso. Pronto, aí tu vai fazer o seguinte, ó. Tá? É uma excelente pergunta, tá? Você está dizendo para mim que você tem que x de t é igual a uma constante, que é menos 2, cosseno de 4t, mais uma outra constante, que é 1 quarto, do seno de 4t. Certo? Só que você tem, originalmente, você tem que a derivada segunda mais 16 vezes a função, isso aqui é igual a 0, certo? Então, você sabe quem é a função, mas você não sabe quem é a derivada segunda. Então, tu vai pegar essa função, tu vai derivar duas vezes, tá? Então, quando tu pega essa função e deriva duas vezes, tu vai ter a derivada primeira dela, vai ser menos 2, daria 8, seno de 4t, mais 4 vezes o cosseno de 4t, como tem um quarto ali, então, cosseno de 4t. Não é isso? E deriva de novo. Estaria 8 vezes 4 cosseno de 4t, menos 4 seno de 4t. Tá? Então, x duas linhas vai ser igual a 32 cosseno de 4t, menos 4 seno de 4t. Aí agora eu vou substituir, ó. X duas linhas mais 16 vezes x. Isso aqui é igual. X duas linhas, 32 cosseno de 4t, menos 4 seno de 4t, mais 16 vezes o x, que é esse daqui, ó. Tá? Então, 16 vezes o x, aqui faria 16 vezes 2, 32. Então, teria menos 32 cosseno de 4t. 16 vezes 1 quarto, isso aqui dá 4. Então, ficou mais 4 seno de 4t, tá? Se você observar bem, esse cara e esse cara são iguais, então cancela. Esse e esse são iguais, né? Iguais com sinais diferentes, então cancela. Então, esse resultado é zero. Ou seja, eu estou dizendo que x duas linhas mais 16x é igual a zero. Certo? E o que foi que a gente tinha dito antes? Deu para entender, Botelho? Eu sim. Pronto. Então, o que é que significa... o que é que significa dizer isso? Que essa função é uma solução dessa equação diferencial. Tá? Então, isso é uma solução dessa equação diferencial. E quando você muda as condições iniciais, tá? Os parâmetros iniciais, você encontra uma nova função. Ou seja, você encontra o novo C1 e o novo C2. Certo? Por que você encontra isso? Aí, vamos lá, ele vai fazer algumas coisas aqui, ó. Que ele vai perguntar, né, se a solução existe e se ela é única, né, se a solução da equação diferenciais possui solução,
né? E se essa solução passa pelo ponto x0, y0, e depois, se ela passa pelo ponto, se ela é a única a passar precisamente, somente pelo aquele ponto, certo? Isso tem a ver com unicidade e tem a ver com a existência. A existência, a solução tem que existir para começar, tem que ter uma solução, tá? E você tem que indicar qual é a solução que passa por aquele ponto. Unicidade é que só pode ter uma função passando por aquele ponto. Tranquilo? Deu para entender isso? Eita. Professor, pode explicar novamente? Posso sim, Steph. Vamos voltar ao nosso exemplo aqui, tá? Deixa eu pegar aqui nosso exemplo aqui de novo. Você observe que eu peguei esse ponto aqui, certo? Se eu dissesse que esse x0 aqui, esse x de π sobre 2, na realidade fosse x0, o que é que aconteceria? Se eu dissesse para ti que você tem x0 igual a menos 2 e x de 0, x' de 0, igual a 1, o que é que aconteceria? Né? Aí você obteria o C0 e o C2 e o C1, né? Como é que você obtém o C1? Você substitui aí o 0, né? Então, se substituindo aqui o 0, irmão, aqui, né? Então, a solução é da fórmula x de t igual a C1 cosseno de 4t mais C2 seno de 4t, tá? Então, x de 0, isso aqui vai ser igual, se substitui por 0, essa parte aqui dá 0, e ficaria só C1, né? Porque 4 vezes 0 é 0, né? Cosseno de 0 é 1, então ficaria só C1. Então, C1 seria igual a menos 2. Aí dá o mesmo resultado, é? É, né? Ah, porque também é uma função periódica, foi mal, ó. Aí mata uma raiz em relação ao período, aí dá o mesmo resultado. Deixa eu ver aqui, só para garantir. Vai dar o mesmo resultado. É uma função periódica, a gente acabou de descobrir o período aqui. Né? Se você colocar π sobre 2, então em π daria a mesma coisa. Se você colocar aqui π sobre 4, aí muda a história fica bem outra, né? π sobre 4, então está mudando as condições iniciais do seu sistema, certo? Quando você muda as condições iniciais do seu sistema, você tem uma equação que vai passar por ela, né? Você tem que garantir isso. Aí seria cosseno de 4 vezes π sobre 4, isso aqui dá π, né? Mais C2 seno de π. Seno de π, isso aqui é 0. Isso aqui vai dar menos C1, e aqui teria menos 2, igual a menos C1. Ou seja, C1 seria igual a 2. Já mudou, não foi o C1 em relação ao outro? Então, você mudando as condições iniciais do teu sistema, né? Mudando as condições iniciais, tu muda a equação. Tu muda o perfil da curva. Certo? Mudou as condições iniciais, mudou o perfil da curva. Aí, como ele fala em relação à existência, que você tem que ter uma solução, né? Essa solução tem que existir, essa solução tem que passar pelo ponto, tá? E ela pode ter mais de uma solução que passe pelaquele ponto, contanto que exista, certo? Isso é a existência, tem que passar por aquele ponto, tá? E essa solução tem que existir, tem que ser válida naquele determinado intervalo. Para ser única, você só pode ter uma solução passando por aquele ponto, tá? Exclusivamente uma solução. Tranquilo? Deu para entender, Stephanie, o que eu quero falar? Sim. Tá. Não é isso, Davi? Ei, professor. Pois não, meu filho? Essas equações aí, em relação, tipo, x, xt, ela é a equação diferencial e aquela que a gente achou 16x, alguma coisa, é a solução, é isso?
Isso, a equação diferencial envolve derivadas, tá? A equação diferencial envolve derivadas, como é esse caso aqui, ó. Isso aqui é uma equação diferencial. Ela sempre vai envolver derivadas, certo? E a solução, você observa que não tem derivadas. A solução são funções, né? Essas funções podem ser polinômios, podem ser funções transversais, acho que é transversais, né? Transversais, sei lá, tem esse nomezinho específico aqui para esse tipo de função, né? São funções trigonométricas, funções logarítmicas, funções exponenciais, enfim. Você tem uma solução lá que são que você consegue construir um perfil de uma curva, que você consegue fazer um gráfico. A da derivada, não. Derivada, você tem uma equação. Então, isso aqui é a equação diferencial, isso aqui é a solução da equação diferencial. Beleza? Ok. Para ser mais geral, porque o senhor colocou só um ponto, mas aquilo é só para se a equação for de primeira ordem. É, só... Se for de segunda ordem, vai especificar a curvatura, quer dizer, o coeficiente angular da reta naquele ponto também. Ele Como foi o caso nesse exemplo. ele vai colocar isso bem aqui, Davi, nessa parte um pouco mais à frente, cara, que é essa parte de curvas, né? Ele vai colocar, tá bem aqui, tá aqui. Né? Que ele vai fazer esse gradiente, né? Você tem esse perfil aqui, ó. Sim, sim. Que você vai começar a traçar, ó, essas coisas aqui. Acho que é isso que você está falando, não é isso? Era mais de famílias de soluções, Ah, que era no 1.1, que tipo, se você tem uma equação diferencial da ordem n, você vai ter n N soluções, né? constantes arbitrárias. N constantes arbitrárias. Aí, porque você vai acabar, tipo, integrando n vezes, aí você vai ter mais n constantes. É. Certo. Quando você tem N constante, você pode ter, então, N condições iniciais, não é isso? Isso. Ou seja, você acaba tendo família de solução, né? Uhum. Aí essa família de solução que você acaba tendo, tem que garantir a existência e tem que garantir a unicidade, né? Mas essa unicidade vai ser por um conjunto, não é isso? Isso mesmo. Acho que eu entendi, cara. Valeu pela aula aí. Sem nada. Acho que o pessoal também entendeu, né? O Botelho falou que eu fiz ele viajar. Ainda não, meu filho. Você vai viajar mais ainda, viu? Relaxa. Tá aqui, já foi falado, isso aqui já foi falado, isso aqui também, tá? Aqui ele vai definir isso, só que ele complica muito mais as coisas nesse teorema aqui, a forma como ele escreve, porque ele vai definir o intervalo, ele vai definir onde é que está o x, onde é que está o y, né? Ele coloca um if aqui, né? E ele coloca uma derivada parcial, se for contínuo em R e existir um intervalo, ele define aqui como se fosse um limite, contém A e B, a solução é única e definida naquele intervalo, né? Isso para valores iniciais, né? Problemas de valores iniciais. Ou seja, ele complica um pouco as coisas, não gostei muito, não. Tá? Aí aqui ele vai falar de intervalo de existência e intervalo de unicidade, tá? Que ele fala que o intervalo não necessariamente, né, tá na região R, né, mas você tem o intervalo em zero, existe, e ele pode ser único, mas ele não pode ser mais largo do que I, tá? Ou seja, ele está falando aqui que você pode ter a unicidade daquela função em determinado intervalo específico, mas quando você pega o intervalo como um todo, pode ser que não seja única aquela solução, tá? Então, você pode definir isso dessa forma. Bom, eu tinha separado aqui uns exercícios aqui para a gente poder ver, eu acho que é esse daqui do gráfico, a primeira coisa. É isso aqui mesmo. Vamos lá, vamos analisar isso aqui, ó. Ele diz o seguinte, né? Você tem uma família de solução de segunda ordem, né, da equação diferencial. Aí ele fala que
combine, né, o problema inicial, acho que é isso que ele quer dizer, né, combine o problema inicial com o par, né, como se fosse o par, das condições iniciais, né, ou seja, você vai combinar o gráfico com esse par aqui, ó, né. Esses pontos aqui, por exemplo, equivale a qual gráfico? Aí tá aqui um gráfico aqui, tá aqui um outro gráfico aqui, e aqui outro, e assim por diante. Aí eu vou fazer o seguinte, vou pegar essas condições iniciais aqui, vou copiar essas condições iniciais, levar lá para o sistema, né, o programinha, pegar os gráficos também, vou levar para lá, para a gente poder começar a analisar, tá? Só um instante. Tá. É bem interessante esse negócio de gráfico, de análise de gráfico, eu, pelo menos, eu gosto. Se vocês quiserem o solucionário do livro, pessoal, só procurar o Davi, tá? Ele já tem já, só, solucionário já, tá? O quê? Então tem ainda não, Davi, o solucionário? Não, não. Então não fez ainda não o solucionário, macho? Não. Você já tinha feito já, macho. Então tá um pouquinho maior. Aqui, tá aqui. Bom, tá aqui os gráficos, certo, pessoal? Aqui os 4 gráficos. Tá aqui os pontos, que são as condições iniciais. Vou aumentar aqui, para vocês poderem observar. E a gente vai começar a analisar esses pontos e os gráficos, tá? O primeiro ponto aqui, tem até o F, é? Tem até o F, é estranho, né? Deixa eu ver aqui. Aqui tem 6 gráficos, não? Não é assim mesmo. 35, 38, são 4. 4, aqui tem 6. É isso mesmo, né? Match of the solution. Bom, então, você vai olhar esses pontos, ó. Primeira coisa que você vai olhar é o seguinte, ó. Essa parte aqui, ó, você está dizendo para mim o seguinte, ó, que o y1 e 1 é quando x é igual a 1, o y, né, de 1 é 1. Então, tu vai olhar para os 4 gráficos e tu vai dizer, olha, existe algum ponto onde o y de 1 é igual a 1? Existe algum gráfico, né, que pega x igual a 1, quando x é igual a 1, o y é igual a 1? Vocês conseguem ver isso? Esse Eu de não. cima da direita? Então, aqui, ó, vamos chamar esse gráfico aqui de C, B, né? A, B, C, D. Você estaria falando que existe o B, não é isso? Aham. Porque aqui você tem 1, ó, 2, 3, 4, 5. Aqui é 1, aqui também é 1. Então, quando você combina esses dois aqui, é como se esse ponto estivesse passando aqui, não é isso? Certo? Então, esse ponto bem aqui é como se fosse 1. Né? Então, essa parte aqui combina. Mas e essa parte aqui? O que é essa parte aqui? O que é que significa isso? Significa que a derivada do y, ela é negativa. É igual a menos 2. Derivada negativa significa dizer o quê? Coeficiente angular é negativo. Coeficiente angular é negativo. Então, você tem aqui a reta tangente, o coeficiente angular de uma reta tangente, ser negativo. É como se fosse assim, não é? Sim, está apontando para baixo. Ela está em decrescente. Pronto, então ela está decrescente. Né? Então, você observa que essa função aqui, se realmente esse item B, está muito próximo do que ele está dizendo aqui. Tá? Obviamente, a gente teria que confirmar isso aqui, mas aí a gente não tem condição de confirmar. Né? Para confirmar, quando eu falo, é ver se realmente esse ponto bem aqui é o ponto 1, y igual a 1, né? Certo?
Aí vamos lá, na letra B aqui, ó, a letra A combinou com a letra A lá, né? Essa letra B aqui, existe algum ponto onde o x é menos 1 e o y é 0? Existe algum gráfico onde o x é menos 1, que é x. O Do A. lado. Pronto. Então, esse aqui tá correto, tá? Vamos olhar agora aqui para a próxima parte. O que é que acontece com a derivada? A derivada é o quê? Positiva ou negativa? Negativo. Negativo. Se ela é negativa, significa dizer que está decrescendo, não é? E aqui está acontecendo o quê? Exatamente Tá. isso. Exatamente isso. Se você olhar agora para o outro aqui, ó, e é crescente, ó, e aí? X igual a 1, y igual a 1. E a derivada é crescente. Seria o C. Seria o C, né? Se você pegar aqui x igual a 1, y igual a 1. Tá aqui o ponto. E está crescendo. Aqui, ó, x é igual a 0, y é igual a menos 1. Tem? A D. X igual a 0, y D. igual a menos... D, né? Tá aqui, é verdade. Tá aqui. X igual a 0, y igual a menos 1. E é crescente, né? Isso aqui é crescente também, né, Botelho? Uhum. Tá certo. Mesmo jeito aqui, só que a derivada é 0. E aí? O que é que significa dizer que a derivada é 0? Então, Que é constante. Tipo, Que é constante. Constante significa dizer o quê? que é reto. é paralela ao eixo X ou Y? É paralela ao eixo X, né? Certo? É paralela ao eixo X. Ou seja, que é uma reta aqui paralela ao eixo X, tá? Ou que você pode ainda olhar o fato da derivada ser igual a 0, que isso aqui seria um ponto de mínimo ou máximo. Nesse caso, é mínimo, né? Beleza pura? Só que aí entra a dúvida aqui, ó. Tá? Entra a seguinte dúvida. O ponto é mínimo ou está crescendo? Todos os dois têm o D. Todo mundo consegue ver isso, não é? Só que é mínimo ou está crescendo, né? Eu não sei. Eu não consigo ver aqui, não consigo dizer. Mas pode acontecer os dois. Ele é mínimo. O que É mínimo, né? o 2 é o outro, o gráfico do lado. Ah, não? Eu tô doido. Y igual a 0, x igual a 0, y menos 1. É esse daqui, né? É verdade. Verdade. Seria bom trocar as letras para colocar grego e romano, que é o número. Que fica confundindo com as alternativas. Aí fica colocando as respostas. Entendi. Deixa eu botar assim, então, cara. 2, 3, 4. Esse daqui foi o quê? Foi 2, foi? Foi 2, não foi? Foi 2, tá aqui. Esse daqui foi o y menos 1, x menos 1 e y 0. X menos 1 e y 0. Foi esse daqui, não foi? Foi. Esse aqui foi 1. X1 e y1, isso aqui foi 3. X0, y menos 1. X0, y menos 1, tá aqui. E a crescente, é essa daqui mesmo. Y3. Esse aqui é Y4, esse aqui vai ser o 4. E esse daqui vai ser qual, hein? Qual o ponto, qual o gráfico, né? Onde você está pegando x0 e o resultado do y é menos 3. O x é 0. Eu acho que é o primeiro. X é 0, aqui o 0, e o y é menos 4, é o primeiro, tá? E a derivada é negativa ainda, ou seja, ainda está decrescendo ainda, tá vendo? Ó, que o ponto mínimo está bem aqui. Então, esse aqui é o primeiro. Beleza pura, pessoal? Deu para entender qual é a ideia desse tipo de questão? Que você está fazendo. Você está fazendo uma análise de gráfico, você não está fazendo nada mais do que uma análise de gráfico. Obviamente, cada gráfico desse daqui é uma solução de uma equação diferencial. Ele pegou essa solução da equação diferencial e ele protou o gráfico dessa solução diferencial. E aqui ele está dando as condições iniciais dessa solução, dessa equação diferencial, tá?
Obviamente, você mudando as soluções iniciais, o que você obtém? Constantes, tá? As constantes, né? As constantes C1 e C2, C3, esse tipo de coisa. Tá, eu vou Professor, apagar. Pois não, meu filho. olhando para uma visão mais recursiva, se eu tivesse os pontos, eu tivesse as fórmulas completas, e lá naquele exercício lá que o senhor passou para a gente, eu teria que plotar o gráfico dentro do Python desse jeitinho aí, né? Ou é tipo aqueles gráficos que o senhor estava plotando, que o senhor mandou para a gente? Se você tiver os pontos dele, né? Você tendo os pontos, cara, você consegue encontrar uma função, né? Que melhor represente aqueles pontos, tá? Sim. Aí, isso entra na parte de estatística, né? Que seria a regressão, né? Aí você tem como fazer esse tipo de coisa, assim. Aí essa função, né? Pode ser uma solução de uma equação diferencial. Então, você faz como é chamado? Acho que é a teoria reversa, né? Tá? Você reverte a situação. Tá? Que normalmente você tem a equação diferencial, você encontra a solução e você plota o gráfico. Agora você tem os pontos do gráfico, você vai plotar a função e depois encontrar a equação diferencial. Eu acho que é essa a sua pergunta, né? É, Bom, teve outro negócio aqui que eu queria mostrar para vocês. Ah, esse daqui. Tá. Ele está dizendo o seguinte, que y é igual a C1 e elevado a x, mais C2 é elevado a menos x, certo? E você tem essa equação diferencial. Vou botar lá na lousainha lá. Você tem que y é igual a C1 e elevado a x, mais C2 e elevado a x, tá? E y duas linhas, Menos x. Aqui é menos x, né? É verdade, menos x, é verdade. Esse aqui é igual a zero. Cosseno hiperbólico, né? Cosseno e seno hiperbólico, isso aqui. Pronto. Aí, depois dele fazer isso, certo? Ele joga aqui as condições iniciais. Aqui as condições iniciais. E ele pede para você determinar as constantes, né? Sabendo essas condições iniciais. Tá? Então, como é que vai fazer isso? E aí, Botelho, qual é a ideia? Pode responder, meu filho, eu estou escutando. oi, professor, diga aí, é que eu desconectei o microfone aqui. Pronto. Qual é a ideia aqui? Como é que a gente resolve isso aqui? Cara, acho que a gente pode fazer que nem da última vez, né? É, a Ah, gente, a gente pode testar os pontos, né? Depois a gente deriva e acha o segundo. Podemos fazer desse jeito? é para fazer desse jeito mesmo. Você está corretíssimo, né? Você Oh, vai show de pegar, bola. você vai substituir os pontos, né? Então, você vai pegar y de zero, tá bem aqui, ó. Y de zero é igual a 1, certo? Então, você vai substituir aqui, onde é x, você vai substituir por zero, é elevado a zero, mais C2 é elevado a menos zero. Ou seja, você vai ter C1 mais C2, e C1 mais C2 é igual ao resultado de y0, que é 1. Então, você tem que C1 mais C2 é igual a 1. Ah, beleza, vou guardar esse resultado, tá? Aí já o y', né, que é a derivada, você observa que isso aqui vai ser igual a C1 é elevado a x, menos C2 é elevado a menos x. Todo mundo concorda com isso? Eu estou derivando essa função. Todo mundo concorda com isso? Tá claro para todo mundo isso? De bola, operante. Aí você vai substituir o y' de zero, que fala bem aqui, ó. E o y' de zero é igual a 2, então isso aqui vai ser 2. Esse aqui vai dar C1, e elevado a zero é 1, menos C2, e elevado a menos zero também é 1. Então, você vai ter que C1 menos C2 é igual a 2. Daqui você tira logo de cara que C1 é igual a 3. Se C1 é 3, C2 é igual a menos 2. Todo mundo entende isso? Sim, senhor. Pronto. Então, daqui você vai, só substituir aqui, então teu y vai ser igual a 3 vezes e elevado a x menos 2 vezes e elevado a menos x.
E você faz a mesma coisa para os demais. Ó, eu não vou fazer não, tá? Deixei como exercício aí para vocês aí brincarem em casa. Mas é a mesma história, né? Aí tem outro exercício aqui que eu queria mostrar para vocês, que era... Ah, isso aqui a gente já fez já. A mesma ideia aqui, né? Que é esse C1 cosseno, C1 seno. Essa ideia a gente já fez já. A ideia do gráfico a gente já fez, né? Por enquanto a gente não está resolvendo equações diferenciais, então não precisa estar sofrendo, né? A gente está só observando aqui o que acontece com o nosso sistema, tá? Aí agora a gente vai olhar modelos matemáticos, né? Que o livro coloca, né? Para finalizar o capítulo 1, ele vai colocar modelos matemáticos, certo? Esses modelos matemáticos que ele fala, no fim das contas, na realidade, você tem modelos matemáticos em diferentes áreas, tá? E esses modelos matemáticos, você fazer uma modelagem matemática, no fim, você está modelando por uma equação diferencial, né? Ou uma equação matemática, ou uma função matemática. Só que essa função matemática tem um determinado perfil, né? E ele vai fazer o seguinte, ele vai encontrar o perfil de certas equações diferenciais e vai dizer, olha, essa equação diferencial é um modelo, né? E ela não é aplicada somente nesse tipo de sistema, ela pode ser aplicada também em diversos tipos de sistema que tenha essa característica. E é essa a discussão que ele vai começar a fazer aqui para vocês, para poder introduzir a importância da solução de equações diferenciais. Tá? Beleza pura até aí, pessoal? Certo? Ou seja, você identificar as variáveis de um determinado sistema, né? Você tem a responsabilidade, ou você consegue ver a mudança naquele sistema, né? É responsável para você ver aquela mudança no sistema, certo? Então, você tem que escolher essas variáveis de forma que você consiga incorporar o seu modelo, né? Tá? Aí ele vai falar aqui de level de resolução, tá? Esse modelo, obviamente, depende das hipóteses que você cria, tá? Que você cria para tentar descrever o seu sistema, como ele vai falando aqui. E existe muitas formas de você fazer isso de forma empírica, tá? Em forma empírica, forma experimental. Você pode ir para o laboratório e obter dados experimentais. Esses dados experimentais não têm a ver necessariamente com o modelo matemático, mas a partir dos dados experimentais, você pode construir um modelo matemático. Tá? E é isso que ele vai começar a discutir com vocês. E nesse sentido entra a parte a dinâmica populacional, né, que é esse crescimento populacional, certo? Que ele mostra que a derivada DDT é igual a KP, né? Ou seja, aqui o crescimento populacional é exponencial, a gente vai ver isso depois, certo? Né, que é o crescimento também, e esse crescimento populacional, pessoal, não é aplicado somente à população de humanos, tá? A população em geral, E, às vezes, esse crescimento populacional não necessariamente é proporcional a KP, né? Ou proporcional à própria população, né? A taxa de variação é proporcional à população. Esse crescimento, às vezes, pode ser em relação à população ao quadrado, tá? Mas a gente vai ver esse tipo de sistema depois. Decaimento radioativo também depende de uma derivada primeira, tá? Você tem um átomo aqui de rádio, né? E esse RN aqui, eu não sei o que é isso aqui, não. Mas você tem um átomo de rádio, 2C26, né? A radon, né? Radon. E o fenômeno de decaimento, né? Que aí a gente vai considerar o tempo de meia-vida e o tempo de meia-vida, né, que é o tempo necessário para que se tenha o decaimento da metade, metade de quê, rapaz? Eu esqueci isso, ó. Se eu não me engano, é metade dos átomos de carbono. Não, aí você está falando do decaimento do átomo de carbono, né? A gente está falando do outro átomo. Do rádio. Mas é a mesma história, né? No fim das contas, é a mesma história. Aqui, ele fala bem aqui, né?
decai ocorre biologicamente aplicando sua half-life, né? Half-life. Ele fala bem aqui, né? 50% da droga que pode ser eliminada no corpo, né? Ou no metabolismo, né? Sair pelo metabolismo. Então, você tem o primeiro modelo, que eles dizem que é em relação ao crescimento, né? O capital anual, o interesse, tá? E o segundo modelo decai biologicamente aplicações sobre determinar ao tempo de meia-vida de uma determinada droga, né? Que esse tempo de meia-vida indica o quanto, 50%, né, da droga ser eliminada pelo organismo. Quando ele fala essa droga, pode ser, droga também pode ser remédio, tá, pessoal? Só para poder deixar claro, né? E nesse sentido também, né, você tem que uma simples equação diferencial, como a gente acabou de ver aqui, ó, se você olhar bem aqui, essa equação diferencial para decaimento radioativo ou tempo de meia-vida de um fármaco, e aqui você tem decaimento ou crescimento, na realidade, né, populacional, mas a equação tem a mesma cara. Então, uma equação diferencial pode representar diferentes fenômenos, e ele está fazendo isso, tá? E a mesma história que ele começa a comentar agora, que a história para você ter a lei do resfriamento, né, de Newton aqui. Ele vai fazer essa brincadeira, depois ele vai fazer outras brincadeiras, e assim ele vai mostrando diferentes equações diferenciais que modelam sistemas que ocorrem na natureza, né? Como, por exemplo, aqui, que ele colocou aqui, um exemplo das misturas, né? Ele vai colocar agora aqui, ele vai falar das misturas, tá aqui, tá? E ele cria um modelo dessas misturas. Depois ele vai falar em relação a você ter um tanque com vazamento, né? Que ele olha para a lei de Torricelli da hidrodinâmica, e quando ele olha para a lei de Torricelli da hidrodinâmica, você também tem uma equação diferencial de primeira ordem que dá esse vazamento, na taxa do volume, né? De vazamento do volume, tá? E aqui a gente tem uma série de circuitos, que isso é importante para vocês, né? De engenharia da computação. Olha, modelos matemáticos que são representados por elementos de um circuito, né? Que ele colocou aqui um circuito em série, né? E usando as leis de Kirchhoff. Agora, o problema é o seguinte, ó, fazer um modelo matemático, você tem que entender o que é que está por trás de cada elemento daquele modelo, tá? Porque para entender as leis de Kirchhoff, por exemplo, você tem que entender o que é um indutor, como é que está o comportamento desse indutor em relação à diferença de potencial. Você tem que entender o que é um resistor, qual a relação desse resistor com a diferença de potencial, tá? Então, você tem que entender como é que você vai escrever essa equação diferencial, né? Repare que ele escreve aqui essa equação diferencial do elemento de um circuito que tenha um indutor, um resistor e um capacitor. Isso aqui está relacionado com o potencial, isso aqui está relacionado com a diferença de potencial, e aqui a força eletromotriz variável no tempo, tá? Então, a diferença de potencial por indutor, a soma das diferenças de potenciais tem que ser igual a queda a soma das diferenças de potenciais tem que ser igual a zero, né? Ou seja, a diferença de potencial que você tem que ser igual a queda de diferença de potencial, tá? Então, é isso que ele escreve aqui. Aí, por exemplo, se você tiver um circuito que não tenha um resistor, se esse circuito não tiver um resistor, a gente vai resolver isso depois, tá, pessoal? Todas essas equações a gente vai resolver elas depois. Se ele não tem um resistor, você vai ter isso e isso, igual a isso. Se ele não tiver o capacitor, você cancela aqui em relação à capacitância. Mas para poder você entender essa equação aqui, você tem que entender primeiro os elementos do circuito e qual o comportamento desses elementos para poder escrever a equação diferencial. Essa é a maior dificuldade, tá? Mas a solução dessa equação diferencial, ela é bem definida, né? Tem vários métodos que você consegue resolver essa equação. E se você conseguir resolver essa equação de um determinado estilo, aquela mesmo perfil de solução você encontra para outras equações, né? E aqui ele vai falar da queda livre, né? Corpo em queda livre, que também é uma equação diferencial, certo? Aqui você tem força igual a força, né? Porque você tem aqui
uma pedra caindo, né? E essa pedra caindo, na realidade, você tem uma força gravitacional aqui, e além dessa ter essa força gravitacional, você tem aquela segunda lei de Newton, que é F é igual a massa vezes aceleração. Você tem que a aceleração é a derivada segunda do espaço com relação ao tempo, né? Ou seja, massa vezes aceleração é igual à força gravitacional, né? É igual à força gravitacional, tá? Então, você tem um sistema sem resistência do ar, vou deixar isso claro, tá? Você tem um sistema que é uma equação diferencial que pode modular, né? Como é que você estaria caindo em queda livre. E você também tem um sistema, tá? Que é como é que você pode modular uma aeronave, por exemplo, um foguete, né? O lançamento de um foguete. Você também tem isso. Você também tem uma equação diferencial, tá? Qual ângulo que esse negócio tem que penetrar na estratosfera? Isso também é uma equação diferencial, certo? Então, o lançamento de foguete também é uma equação diferencial. Só que você tem que levar em consideração, né, o lançamento de foguete, que tem a resistência do ar e tem que a massa é variável. Então, quando você leva isso em consideração, você vai complicando um pouco mais a equação diferencial, certo? Então, aqui ele vai colocar um sistema que tem a resistência do ar, e nesse sistema que tem a resistência do ar, ele colocou um sistema onde é proporcional à velocidade, a resistência do ar, só que quando você está caindo com a velocidade muito alta, tá? Isso aqui ficaria um V ao quadrado. Não é proporcional a V, a resistência do ar, e sim a V ao quadrado. E ele vai colocar isso como uma questão, né? E assim vai, pessoal. Ele vai colocar aqui diferentes modelos, tá? Speak to me. Vou botar aqui o Einstein, aqui Tá claro para vocês, pessoal? Qual foi a ideia aí? Ficou claro? Ficou alguma dúvida? Ficou claro. Ficou de boas, né? Lá. Então, dando continuidade, né? Como é que a gente faria para resolver esse sistema aqui? Como é que a gente faria para resolver essa equação? Alguém tem alguma ideia? Vamos lá, eu vou pegar esse cara aqui, esse gráfico, levar para cá. Eu vou pegar essa parte aqui. Só isso aqui. Foi mal, pessoal. Tô direto abrindo a boca. Vou botar aqui a imagem aqui. Aí vamos botar a equação diferencial aqui. Qual é a equação diferencial, hein? D dt, K, T menos Tm, certo? Lembre comigo. D, dt, dt é igual a K, Tzão, menos Tm, né? T de zero é igual a... T de zero é igual a T0. Pronto. Eu só disse isso. Tá, esse aqui é um modelo qualquer. T de zero é igual a T0. Pronto. Então, você tem esse modelo aí, certo? Essas duas informações aqui que ele deu. E ele pede... E pede para você estimar as constantes Tm e T0. Então, ele pede para você estimar quanto é Tm e quanto é T0. E aí, qual a ideia? Como é que a gente faz isso? Se ele disse que de T0, Tzão 0 é igual a T inicial, pelo negócio lá tá botando que T inicial é 150. É um pouquinho acima de 150 no caso. Tá entre Exatamente. 150
Então, isso aqui, bem aqui, é T0, não é isso? Uhum. Pronto. Então, isso aqui é a estimação aqui, tá aqui, T0. Aí o E TM. aí ele tá dizendo que a derivada é igual a isso aí, né? É. Então, acho que teria que integrar para achar a função primeiro. Se eu disser para ti que não precisa. Aí eu acredito. O que é que está acontecendo aqui? Se você olhar aqui, a partir desse ponto aqui. O que é que está acontecendo? Ficou constante. E quando fica constante, quanto é a derivada, uma função constante? Zero. É uma constante, é zero, né, não? Então, você entende que esse cara bem aqui é como se fosse um TM? Sim. Mas por que é TM? Repara. Se a derivada é constante, se d dt é igual a zero, significa dizer que essa parte é zero, não é? Então, t menos tm é zero. Então, quando a derivada é constante, você tem que t é igual a tm. Beleza? Então, você olhando para cá, a tm está aqui, ó, entre 50 e 100, não é? Todo mundo entendeu isso aqui, pessoal? Tá claro para todo mundo? Pode repetir? Posso, meu filho. Qual a parte que você quer que eu repita? Tipo, como é que chegou aqui que essa diferencial é zero? Pronto, como é que chegou essa diferença a zero? A derivada, né, acho que você lembra, ela é a taxa de variação, certo? Então, Sim. aqui é uma reta tangente. Você vai aqui, traça a reta tangente, ela está acontecendo isso, né, está acontecendo aqui a reta tangente, tá mais ou menos assim, eu não sei se eu consigo desenhar aqui para ti, tá mais ou menos assim, só que ela chega aqui, ela começa a ficar assim, ó, tá vendo? Ó? Né? A reta tangente dela começa a ficar com ângulo igual a zero, não é? Sim. Né? Aqui você tem um determinado ângulo, tá assim, né? Aí chega um momento que ela vai fazendo assim, 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 e chega um momento que ela começa a ficar zero, certo? Ou seja, a derivada de uma constante, se você olhar esse ponto daqui para cá, isso aqui é como se fosse quase constante, né? Se você olhar para o gráfico, isso aqui é como se você estivesse olhando para uma constante. É o mesmo valor aqui, ó, o t. Então, o t tem mais é o mesmo valor. A derivada do t, então, como ele é constante, é igual a zero. Então, essa derivada aqui é zero, né? Se d dt, isso aqui é igual a zero, significa dizer que esse cara aqui é igual a esse cara aqui, não é? Aham. Tá? Então, quando você tem que a derivada, né, quando você tem que ter uma constante, a derivada é nula, tá? Então, se a derivada é nula e você está olhando para o t quando ele é uma constante, o valor onde ele é constante é esse valor aqui. E esse valor aqui vai ser quem? Vai ser tm. Beleza? Ok. Deu para entender bem? Sim. Pronto. E essa daqui agora? Nossa, se você tiver um negócio desse daqui, vou levar para lá. Vou colocar aqui, rebolar para cá. E essa daqui, como é que a gente faz agora para resolver? Aí você tem um ambiente que tem um TM, certo? É uma função de T. Né? Você tem um controle artificial, certo? E esse controle artificial você consegue deixar com que essa função seja periódica. Então, você está pegando aqui uma função que é periódica, como ele escreve bem aqui. Tá? Um período de 24 horas. Período de 24 horas, ó, porque você olha daqui para cá é 24, daqui para cá é 24. Tá vendo? E daqui para cá, a distância entre cristas também é 24.
né, que está de 12 para 36. Então, o período é 24 horas. Até aí, tudo bem. O período é de 24 horas, como ilustrado na figura, a gente já viu, né? Aí ele pede para você descrever o modelo matemático, né, com essas condições mostradas no gráfico. E aí, como é que a gente faz isso? Que função, que tipo de função que você tem uma resposta periódica? Cosseno. Cosseno. O que mais, Poteiro? O seno também pode ser, não pode? Pode, mas isso aí é mais parecido com cosseno, né, não? Não sei, cara, eu não sei não. Tá, eu não sei. Porque você pode também transformar o cosseno no seno pela diferença de você colocando π sobre 2, não é? Cosseno de θ mais π sobre 2, se eu não me engano, é igual a seno, não é? Então, você mudando a fase, você transforma o cosseno no seno, tá? Então, você já começou bem. Então, você está dizendo para mim que Tm de T, isso aqui é tipo um cosseno. Então, aqui você tem uma constante, que eu não sei quanto é, cosseno de uma outra constante, ômega t, né? Mais uma outra constante c. E o que você tem que fazer agora é encontrar essas constantes, essa e essa. Certo? Como é que você faz para encontrar essas constantes? Todo mundo entendeu isso? Por que Tm de t é igual a isso aqui? Pode repetir, professor, por favor? Posso. Ó, Botelho, tu falou para mim que é uma função periódica, opa, é uma função cosseno. Tu falou para mim isso, né? Uma função tipo cosseno é uma função periódica. Tá? Se a função cosseno é tipo função periódica, então a resposta que eu quero, que eu estou esperando, é uma resposta de uma função que ela tenha uma característica de função periódica. Então, você teria aqui Tm de T igual a alguma coisa, né? Então, isso aqui tem que ser proporcional a um cosseno de alguma coisa, né? Um cosseno de T aqui. Mas aqui, esse T aqui, eu não sei se esse cara só é T aqui, né? Ou se tem alguma coisa aqui também. Então, isso aqui eu posso dizer que isso aqui é proporcional a algo do tipo um cosseno de AT, por exemplo. Onde esse A aqui eu preciso determinar. Beleza? Eu botei ômega naquela hora. Vou botar ômega aqui. Ômega T. Lembra que você pode ter o gráfico dessa função cosseno de T. O gráfico dessa função cosseno de T, ele sai de menos 1 a mais 1, né? Tem amplitude 1. Então, se a f de t for igual a isso, tem amplitude que é 1, a amplitude é 1, né? Aí ele sai, quando o t é igual a 0, cosseno é 1, então ele sai daqui do 1, aí ele vai do 1, vai para o menos 1, volta, faz isso aqui, não é? É assim que faz o gráfico do cosseno? É parecido com esse. Só não é esse, mas é parecido. Beleza pura até aí? Sim, só de bola. Show de bola, né? E o seno é a mesma história, né? Por que eu estou pegando essas imagens aqui? Pronto. E agora, como é que a gente faz o resto? Ó, para dizer que é igualdade, certo? Se é igual a cosseno aqui, você teria que fazer o restante, ó. Você está modulando o seu sistema. Você está pegando o gráfico, está construindo a função que representa aquele gráfico, tá? Você tem, então, A cosseno de ômega t mais um C. Você lembra o que representa esse C nas funções periódicas, no gráfico da função periódica? Você lembra o que representa o A? A amplitude e o C é o deslocamento vertical. A amplitude, C, deslocamento vertical, né? Quando você olha aqui, qual a amplitude, então? Qual o valor do A? 60. 60?
Repara que aqui está 50, não é? Quer dizer, assim, Aqui está 110, não é? isso. A amplitude é a metade disso aqui, tá, pessoal? Ó, a amplitude está aqui no 80, é como se você estivesse pegando isso aqui, ó. Então, a amplitude é esse ponto daqui, essa distância daqui até aqui, ó. Daqui até aqui. Beleza? É como se esse 80 aqui fosse o C, foi o tamanho do C que ele deslocou. Não é isso, Davi? É isso. Então, aqui o C é 80, ó, tá vendo? Ó? Porque ele está deslocando a origem. A função periódica, você tinha lá a origem lá, e ele ia para cima, como ele também ia para baixo. Ele saía do -1 até +1. E a amplitude era 1. Só que a distância total é 2. Então, aqui você pega a distância total, que é 160, e divide por 2. Ah, 160? Não, 100, 110 menos 50, 60, divide por 2 dá 30. Né? Então, a amplitude é 30. Tranquilo até aí? Então, T de M vai ser igual a 30 cosseno de ômega T mais 80. E agora? No lugar dele começar, aqui, repara que no lugar dele começar no Ponto de máximo. no lugar dele começar no ponto máximo, ele está começando no ponto mínimo. Né? Significa dizer isso o quê? Que está acontecendo, isso aqui não é nem tanto ômega T, isso aqui é mais um ômega T mais um gama, né? Você tem uma fase aqui também. Né, que eu esqueci de colocar, não é isso? É que essa fase aqui faz esse deslocamento, né? Da onde é que começa, né, Davi? Esse ômega... Oi. Deslocamento horizontal. E esse ômega diz o quão próximo é isso aqui, essa distância aqui, tá? Quanto maior esse ômega, mais próximo é esse cara. Quanto menor esse ômega, mais afastado é esse cara. Esse ômega tem a ver, então, com o período. Tá? Beleza pura, pessoal? Vocês lembram disso, né? É a construção de gráfico de funções trigonométricas. Vocês fizeram pré-cálculo e viram isso, eu acho que em pré-cálculo, se eu não me engano. Sim, foi isso mesmo. Então, o ômega significa o quê? E a fase significa o quê? A fase aqui, se eu não me engano, vai ser π, né? Vai ser π. Porque cosseno de 0 mais π é cosseno de π. Cosseno de π é -1. Já o cosseno de 0 era 1. A fase vai ser π. Certo? Ele vai deslocar isso aqui por π. O período é 24 horas. O período é 24 horas. O ômega tem a ver com período, mas eu não lembro não qual é a expressão. Ômega é a frequência. A frequência, né? A frequência é o inverso do período, não é isso? Isso. Então, é 1 sobre 24, né? Então, T de M vai ser igual ao A. Quanto foi o A? 80. Não, o A é 30. 80 é o C, né? 80 mais 30 vezes cosseno de 1 sobre 24, que é o período, vezes T, mais a fase, que é π. Vamos garantir se isso aqui é verdade. Quanto é T de 0? Tm de 0 vai ser 80 mais 30 vezes o cosseno de π. Isso aqui dá 80 mais, no caso menos, né? 30 dá 50. Vamos voltar lá. Ó, que eu tenho de 0, deu 50, tá vendo? Só tenho uma dúvida. Por que a mudança de fase foi π? Por que a mudança de fase foi π? Porque o lugar dele começa lá em cima, né, no máximo, ele está começando no mínimo. Aí, quando você soma mais π, você está trocando 1 por -1, não é? Tem como mostrar com um cálculo, não? Como mostrar com cálculo? Deixa eu ver. Eu posso fazer assim, ó. Quanto é cosseno, tá? De alfa mais π. É o cosseno de alfa, cosseno de π,
certo? Mais, menos, no caso, seno alfa, seno π. Tá? Seno de π é 0, então essa parte é para 0, isso aqui é menos 1. Né? Então, esse cara aqui dá menos o cosseno de alfa. Ah, entendi. Agora foi. Foi, né? Pronto. Obrigado. De nada, meu filho. Aí, se você continuar aqui, pessoal, ó, por exemplo, quanto é Tm de 12, né? Se você substituir aqui onde é T por 12, né? Ficaria 80 mais 30 vezes o cosseno de... Aqui tá faltando um π, não tá não? Vai ficar estranho, cara. Esse aqui tá faltando um π, não tá não? Aqui. Né? Π sobre... É porque o período era 2π, né? É Um 2π... 2π sobre 24, né? Então, isso aqui ficaria π sobre 12, π sobre 12, né? Tá. Então, isso aqui vai ficar π sobre 12, π sobre 12, vezes 12, mais π. Isso aqui dá 2π. Então, vai para 110. Esse resultado vai para 110. P de 12 horas, vamos ver lá. 12 horas está em 110, tá certo. Ou seja, o ômega, né, a gente escreveu aqui errado, né? Quer dizer, eu escrevi errado, né? 2π sobre o período. 2π sobre o período. Tá? Belezinha, pessoal? Deu para entender a ideia? Você pegou a função, o gráfico da função e está calculando pegou o gráfico, né, dessa função e está fazendo o reverso, né? Está calculando a função que originou esse gráfico. Tá? Tranquilo? Deu para entender, pessoal? Deu. Aqui ele pede para você construir a equação diferencial, tá? Com um circuito que tem um indutor e um resistor. Você só vai voltar lá para a página anterior, que ele fala da equação diferencial que tem o indutor, o resistor e o capacitor, e retira o capacitor, né? Aqui você tem o resistor e o capacitor, você retira o indutor. Né? Aqui nós temos a equação diferencial de segunda ordem, por conta do parâmetro L, né, que é do indutor, depende de uma derivada de segunda ordem, enquanto que o resistor depende da derivada de primeira ordem, tá? Que é RI, então você teria dQ dt ali. Tá? E assim por diante. E ele coloca mais outras, ele vai colocando mais outras aplicações no exercício, tá? Que ele coloca modelos adicionais, né? Que é de aprender a teoria, né? De infusão de drogas, de Trax-Trix, eu não sei o que achei isso, não. E de reflexão, superfície de reflexão, né? Ou seja, você quer fazer um sistema que você vai jogar uma luz naquele sistema, um laser, seja lá o que for, né, e aquele sistema, por exemplo, é liso, né, você tem lá uma superfície de reflexão lá, então isso, você tem uma equação diferencial, né. Teve não sei se vocês viram uma vez, né, que o cara fez um prédio e colocou esse prédio de uma forma que ele ficasse côncavo, né, onde ele concentrava toda a luz num ponto, e essa luz ia para a calçada, né, então isso não ficou legal, não. Né? E aí ele continua falando de vários outros modelos. Eu não vou falar desses modelos, nesse momento, porque aqui é mais uma curiosidade, tá? Ele vai falando isso de uma forma que é curiosidade. E a gente vai chegar um momento que vai começar a aplicar esses modelos. Só que a gente vai aplicar esses modelos na forma de construir, na forma de resolver, de encontrar o gráfico e de assumir alguma coisa. Certo? Aqui ele vai falar da série binominal, né? Aí, falando em aplicações de equações diferenciais, só um minuto. Eu tenho um livro. Falando para escutar, né? Eu tenho um livro chamado de equações diferenciais, né? Só que é equações diferenciais aplicadas, tá? Aí ele vai tratar somente disso, né? Somente dessa parte de equações diferenciais aplicadas.
Ele abre todas as contas, esse livro, né? É do Quebra-Dal Machado, é brasileiro, certo? Ele abre todas as contas, esse livro, tá? Então, um livro para quem está começando a estudar equações diferenciais, é um livro excelente, porque ele vai abrindo as contas, vai mostrando passo a passo de como fazer as coisas, certo? Ele vai fazendo um negócio legal. Só que ele é aplicado à física. Não é voltado para o curso de vocês e nem para a teoria em geral, é voltado para o curso de física, né? Que a maioria das aplicações é aplicações de física. Enfim, pessoal. Então, isso aqui são curiosidades, certo? E depois ele vai fazer uma revisão do capítulo, né? Vai passar alguns exercícios, né? Para começar o capítulo 2, que é equações diferenciais de primeira ordem. Aí aqui a gente vai começar a aprender o que são métodos de solução de equações diferenciais de primeira ordem, tá? Que são equações lineares, o que são equações exatas, né? E ele vai dar um pouquinho aqui do método numérico, que eu não gosto muito não, até porque não sei, certo? Então essa parte aqui a gente vai começar semana que vem, né? Aí semana que vem a gente vai começar nesse capítulo 2, tá? A ideia desse curso é chegar até solução de equações diferenciais por séries, né? Que aí teria o método de Frobenius, para vocês verem, né? É um método um pouco mais potente, né? Provável que a gente vê também um pouco de transformação de Laplace aplicada às equações diferenciais, né? E eu não sei se vai dar tempo da gente ver transformado de Fourier, né, e tentar aplicar também isso em relação às equações diferenciais. Eu não sei se a gente vai conseguir ver isso, tá? Bom, por hoje é isso, né? Tá aqui, a fixação da... Vamos ver parciais só ordinárias. Eu fiz o curso só de derivadas de equações diferenciais ordinárias é longo, certo? Se a gente chegar a ver ordinárias e parciais, uma carga horária de 4 créditos no ensino remoto, rapaz, vocês estão com gás muito grande, tá? Estão com gás, ó, foda pra caralho. Por mim, vou parar aqui a gravação.